Então tá bom, começando mais um Patercast hoje. Meu nome é Antônio Garcia. Que é o Felipe Zappalato. Maravilha. Hoje a gente vai falar sobre paternidade na arte e o assunto de hoje é o Senhor dos Anéis. A ideia é a gente fazer um recap aqui, um resumo da história, falar algumas características dessa obra específica do Tolkien e aí depois entrar em aspectos de paternidade dos personagens. Beleza? Pesado. Vai ser bom. Você leu o livro? Não, assisti os filmes. Ah. Comecei a ler o livro, mas eu acho ele muito descritivo pro meu Quantas páginas pro tem meu o livro? gosto, 1.200. Para lá de 1.200. É menos ou mais que o do Vitor Hugo? Cara, eu acho que é menos, mas a história do Victor Hugo é mais intensa. Entendi. Porque, por exemplo, quando você olha no O Senhor dos Anéis, você vai dar um resumo da história, mas não tem muitas idas e voltas. É uma história bem linearzona, assim. O livro do Victor Hugo é uma novela, cara. Tanto que ele foi não vamos falar dos Miseráveis hoje, mas ele foi lançado em forma de novela, sabia? Eram Ah, fascículos que eram entregues, acho que semanalmente no jornal, ah, e é como se fosse uma novela de hoje em dia, da Globo, que tem que legal. uma série que Uma lança série. semanalmente, a Sim, mesma coisa. que Então, demais. outro esquema, entendeu? Muito bom. Vou dar um resumão aí, como é que é? Vamos lá. Senhor dos Anéis, baseado nos filmes, a gente tem a trilogia, que são 3 filmes aí, né? Sociedade do Anel, Duas Torres e O Retorno do Rei. Acho que os filmes têm aí de 3 horas e pouco de duração. São filmes um pouco mais compridos, mas acho que são médios, né? Tem filme mais comprido. E tudo se passa numa Terra-média, que eles chamam, Uhum. que é um mundo fictício habitado por elfos, por anões, por humanos, por criaturas, é, criaturas, como que fala? Fantástico. Sei lá o nome, né? Malignas, né, cara? É um negócio bem, bem pesado, assim. E ali, tudo se passa nessa vila, começa na Vila dos Hobbits, aonde um hobbit mais antigo, mais velho, ele tinha um anel guardado e O bolseiro, né? o hobbit o bolseiro. E aí ele tem esse anel guardado e aí ele passa esse anel, é algo que ele guarda, as 7 chaves ali, e ele passa esse anel durante acho que alguma criatura tenta procurar esse anel ali onde ele tá, uma criatura maligna vai até esse lugar, tenta achar esse anel, e ali ele sai e foge. E aí aparece Gandalf, que é um mago mais velho, e esse mago é um, aparentemente muito sábio, ele ajuda ali, o bolseiro foge e ele passa esse anel para um hobbit mais novo, Uhum. que é o principal, que é o Frodo. Então, o Frodo ali começa uma jornada desses 3 filmes, que é esse rapaz cuidando desse anel. Tá, Então, esse anel é um anel que tem poderes malignos, né? tá, Tem poderes que transformam a pessoa que está usando para o mal. tá. É um anel de poder. E aí, nessa empreitada, eles começam a fugir daquelas criaturas ali, até que esse primeiro, a Sociedade Anel, se desenvolve, onde eles encontram pessoas no meio do caminho. Eles tem uma cena que eles vão fugindo e param num vilarejo, e nesse vilarejo eles sofrem um outro ataque, porque todo momento que ele está com o anel, essas criaturas vão atrás do anel e vão fazendo emboscadas ali para pegar ele. E ali aparece acho que é o primeiro herói que aparece no filme, que é Aragorn, que nesse bar ele protege eles de serem mortos para que essas criaturas ali roubem o anel. Então, inicia com Aragorn, que é um protetor, ele é um guardião da Terra, é, e aí ele começa a andar junto com o Frodo até que eles vão para um lugar bem resumido, assim, eles vão para um lugar onde encontram outros homens, tem os elfos, né? Então aqui a gente estava falando de uma terra onde estão os hobbits, tem os elfos que aparecem depois, que são uma outra criatura, os humanos com Aragorn, e tem os anões. Eles se encontram e formam uma sociedade do Anel com esses líderes principais ali. Eles formam essa sociedade que vai proteger que o Anel não venha cair nas mãos erradas.
Tá. Só que em todo momento são homens hábeis que estão acostumados a batalhar, e Frodo é um hobbit. O hobbit ele tem quase a metade, acho que a metade do tamanho de um humano, não é? Tem o quê? 1,40 assim? É muito Pequenininho. pequenininho, né? E é muito legal a imagem, né? Você vê como eles conseguem. É um filme de qual. Qual que é o ano desse filme? Acho que 2002, 2003. Cara, deve ter uns 20 anos já, né? E é muito legal como eles têm esse efeito, assim, né? Eu não lembro quando foi lançado. Sei que ganhou, acho que é recorde de Oscar, né? Eles foram 17 prêmios. É. Foi bem, bem bom. E aí, nessa jornada toda, ele começa Mas a jornada é de onde pra onde? a jornada. De início, eu acho que ele tá só fugindo. Tá. Até que ele começa a encontrar de que o único lugar que ele conseguiria destruir esse anel seria num lugar chamado. Até anotei aqui para não esquecer. É, é Mordor? Mordor. 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 Que é onde tá o Sauron. Sauron. Importante falar de Sauron. Sauron Tá. é a criatura maligna que tá atrás do quinto anel. Eu não lembro. Ele já tem todos os anéis? Acho que ele já tem pessoas. São 5 anéis, não são? Acho que a gente tá confundindo aí com o Thanos. E nos Titanos? A Marvel, É. o Thanos tá atrás de 5 anéis. Não, Ah, é? 5 gemas que ele vai colocando assim pra destruir tudo no estralo do dedo. O lance do anel, eu não sei, mas na história do Senhor dos Anéis não tem, não fala. Não fala dos outros, mas eu acho que ele cita que aquele é um dos anéis, né? Mas acho que esse é o anel. Aliás, eu É o mais poderoso, preciso assim. só fazer aqui uma ressalva, que é o Ah, seguinte. Eu já ouvi outros podcasts e programas falando só sobre o Senhor dos Anéis. Então, assim, existe uma comunidade em volta de Senhor dos Anéis. O hum, propósito desse podcast não é explicar o Senhor dos Anéis. A gente show. está só numa introdução. A gente vai falar a respeito dos personagens e aspectos de paternidade. Então, é só uma introdução. Para a gente vai receber resposta. Vocês falaram tudo errado. Eu falo, não. É Essa é a verdade. história mais ou menos. A gente não é especialista em Senhor dos Sim, Anéis. sim. E ali, ele diz, ele tem Sauron, que é essa criatura maligna que tá atrás do anel. É ele que tá por detrás desses ataques ali. E ali ele quer esse anel para dominar a Terra. Tá. Então é Ah, basicamente por isso isso. que se forma a sociedade. É uma Por isso que se sociedade forma a sociedade, para que a para Terra não seja destruída pelo Sauron. exatamente. Tá O bom. anel é só o meio, né, de como Aham, a Terra seria destruída na mão dessa pessoa. tá. E o anel, ele tem tanto poder que em todo momento o Frodo, ele tem uma batalha que ele fica entre estar suscetível àquele poder maligno e o próprio caráter dele. Então, O anel corrompe. o anel corrompe as pessoas ao redor. Tanto que o filme até relata isso, que ao longo da história, as pessoas que estiveram próximas do anel são corrompidas por esse poder. Tá, E a todo momento o filme relata muito a batalha de Frodo não se deixando corromper pelo poder. tá bom. Então isso é um ponto. E o Gandalf? O Gandalf é esse sábio que de início ajuda ele ali a fugir, depois ele meio que foge sozinho e ele vai indo, acho que as margens ali da história, né? Nesse primeiro que é a Sociedade do Anel. E ele faz parte da Sociedade do Anel também, Uhum, quando eles se encontram, Gandalf tá junto, então Gandalf faz parte dos magos ali. Inclusive tem um amigo do Gandalf que é um mago também, que eu acho que o nome é Saruman, Sauron é o branco. o branco, que ele é bem poderoso e ele se corrompe, Ele se alia ao Sauron, né? ele se alia ao Saruman. Então começa uma batalha dessas forças corrompidas para o bem e para o mal, umas para proteger o anel, outras para recuperar o anel. Tá, É, e com isso eles descobrem que o único lugar que pode ser destruído o anel é em Mordor, Mordor. Mordor, Mordor, aonde está Sauron. Tá bom, Então, eles precisam ir literalmente para ganhar a batalha, eles precisam ir perto do inimigo tá bom. para poder destruir o anel. Então, Tá, essa é a saga do primeiro, né? Primeira tá. Sociedade do Então Anel. é uma jornada. O Frodo, pelo caráter dele, é o único que consegue carregar o anel. E aí os outros que são o Aragorn, o Legolas, que é dos elfos. Então, Legolas, Aragorn dos homens, Legolas dos elfos, o Gimli os dos anões, anões, o Gandalf dos magos, dos magos, e aí também tem o Samuel
que é o cara que acompanha o Frodo, que é O Sam, o Sam, que acompanha. Aí tem aqueles dois é o outros Merry e o hobbits, Pippin, tem os outros dois que hobbits são que são muito o alívio bons. cômico do negócio Nossa, inteiro, né? aham. E aí eles estão contra o Sauron, que tem como exército os orcs, Isso. que são os bichos É, horrorosos. os orcs são o exército mal lá, né? É. E tem o Saruman, que é o Mago Branco. Uhum. E. Ah, e tem aqueles bichos que voam. Não tem? Tem uns bichos que voam, que Que são. sugam as almas. É verdade, é tipo. Tem um relativo com Com Harry Harry Potter. Potter, Com os né? Dementadores. Dementadores. Tem várias referências, né? Porque Tem. você consegue pensar no Gandalf como Merlin, no Aragorn como Rei Arthur. E você tem o Gollum e o. Como que era o nome daquele bichinho lá? Era Qual? tem o Gollum O Gollum é o bichinho que aparece nas duas torres pra Ah, frente. sim, sim, sim. O Gollum. Com. No Harry Potter tem uma criatura bem parecida. Esqueci o nome dela. Eu lembro. Tá, mas eu também não lembro qual que é o. Eles têm Beleza. essa referência. Vamos falar então características e curiosidades do Senhor dos Anéis. Primeira coisa, o cara que escreveu isso é chamado Tolkien. O Tolkien, ele é um inglês e ele se inspirou nos contos nórdicos. Ele era um professor de linguística Hum? e ele se Como é? inspira nos contos nórdicos, principalmente aquele do Beowulf, Ah, e também em outras epopeias clássicas, tipo Ilíada, aquelas do Homero, para escrever. Então é um super nerd que cria um mundo paralelo e coloca a história dele. Só que ele cria, como ele era linguista, ele cria uma língua também. Para eles falarem o élfico, que eles falam, o que os elfos conversam, é uma língua que foi criada pelo Tolkien para isso aí. hum, Tem uma jornada do herói clássica, né? Que é o caráter do Frodo. O Frodo é transformado ao longo da história, porque ele é um hobbit jovem, ingênuo, inocente. Ele termina, inclusive acho que corta o dedo dele, e ele termina maduro ao longo da história. Então tem uma jornada do herói bem presente. Bom, comentei, o Aragorn pode ser comparado classicamente com o Rei Arthur e o Gandalf com o Merlin. Acho que o uhum. Merlin é a figura mais clássica desse mago. Tem uma outra figura que é o Abracorcix. Sabia que no Asterix tem um mago assim, igualzinho o Gandalf, igual o Merlin, a barba grande chama Abracorcix, que é um druida. É, qual outra característica? Ele foi escrito durante 12 anos, essa trilogia, de 37 até 49. Então, foi bem durante o período da Segunda Guerra Mundial. Ó, Então tem várias referências à Segunda Guerra Mundial. Então Sauron, o Hitler, é, a Sociedade do Anel são povos que se aliam contra um mal comum. Então seriam os aliados contra o Hitler. E tem uma outra característica que tem um autor, não sei se todo mundo conhece, mas ele é bem famoso, chama C.S. Lewis. hum, Escreveu Nárnia. sim. Toda a trilogia do Nárnia é escrita pelo C.S. Lewis. E o C.S. Lewis era o melhor amigo do Tolkien. Ele era mais novo que o Tolkien, mas eles faziam parte de um grupo chamava os Inklings, que se reunia para falar de literatura, poesia, eram linguistas assim. E O Senhor dos Anéis, em grande parte, ele só saiu e foi publicado porque o C.S. Lewis provocava o Tolkien a continuar. Ó, É, que era uma massa. amizade super forte e eles se motivavam para continuar. Então é uma coisa bem interessante, porque são dois caras que escreveram contos incríveis. Bom, essas são as principais curiosidades e características aqui do Senhor dos Anéis. E eu queria, até agora, para a gente conseguir entrar mesmo, já falamos aí 15 minutos, para a gente entrar no tema. A ideia, inclusive a ideia dessa linha é que a gente consiga pegar, como a gente fez nos Miseráveis, né? Que a gente consiga pegar os personagens e extrair deles aspectos de paternidade, seja positivos ou seja negativos. Hum, Para fazer isso, pensando aqui nos personagens, eu peguei um paralelo. Tem um livro chamado Coração Selvagem, de um autor chamado John Eldredge, que se inspirou muito num outro cara chamado Robert Bly, que escreve sobre João de Ferro.
Nesse livro, Coração Selvagem, o John Eldredge, ele coloca 6 fases do homem, do amadurecimento do homem, até ele chegar na fase do Gandalf, digamos assim, na Hum, fase mais adulta. E seria legal se a gente conseguisse pegar todos os personagens do Senhor dos Anéis, tentar encaixar pelas características psicológicas, e aí a gente vai buscando os aspectos não só de hombridade, como de paternidade. show. Bora? Bora. Demorou. Quais são essas 6 fases que o John Eldredge ele elenca como amadurecimento do homem? Começa com o filho amado. Hum, Então, todo homem tem que começar sendo amado mesmo, é a fase em que ele recebe amor. Passa pelo cowboy. O cowboy é o cara que quer aventura. Pensa assim, o cowboy ele não está comprometido com uma causa. Ele está comprometido com a aventura. é tipo um adolescente. Tipo isso. Um adolescente, um jovem homem, Tá. jovem adulto. Do cowboy, ele vai pro guerreiro. O que que é o guerreiro? O guerreiro é o cara que ele gosta da aventura, mas ele é idealista, ele é ativista, ele já tem um ideal que ele defende. Então ele Hum, não está ali pela aventura, ele está ali pela causa, pela honra que ele está defendendo. Do guerreiro, passa para o amante. O amante é o cara que ele já consegue entender a causa, mas ele começa a entender a poesia, ele começa a entender a beleza, ele se apaixona, ele casa. O amante, ele é o guerreiro, mas ele passou por uma próxima fase onde ele tem sensibilidade também. Do amante, ele vai para o rei, que é ele já entendeu a aventura, ele entendeu o propósito, ele entendeu a beleza e a poesia. Agora ele começa a entender o governo, bom, a liderança. Então, bom, a gente poderia falar um podcast inteiro só sobre essa lista, verdade. mas o rei ele já começa a carregar a responsabilidade da liderança. Hum, Depois do rei veio o sábio. Então, o sábio cara, é, fiz todo o meu trabalho como rei. Agora eu quero aconselhar. Eu já não quero mais carregar o fardo da, da liderança. Eu quero poder aconselhar os reis. Legal, né? muito. O que você acha disso? Nossa, eu acho incrível. Acho que já começa a explodir a cabeça com relação aos próprios personagens aqui, porque tem muita. Você consegue ver, acho que a maioria aqui sendo colocado, né? Porque eu gosto muito quando forma a Sociedade do Anel, entre eles ali, eles têm um negócio que começa a ser desenvolvido, que você vê fases diferentes, mas o quanto essas trocas entre eles é gerada uma lealdade, aquela coisa da guerra que você até Uhum. trouxe num outro episódio, né? Que eles estão ali diante de defender a Terra. E Sim. aquilo, as situações, os perigos, tudo aquilo começa a desenvolver entre eles uma lealdade que mesmo quando você chega no final dessa primeira parte, que é a do Sociedade do Anel, a sociedade se desfaz. Cada um vai para um lado porque eles não conseguiram ser bem-sucedidos até ali, e Uhum. ali começam a acontecer algumas coisas, e mesmo tem três ali que você citou, que é o Aragorn, o Legolas e o Gimli, né? Gimli. Gimli, eles não, eles entendem que o que eles estão fazendo ali é tão forte e essa proximidade que eles tiveram, que eu acho que é como chama lá, o Merry e o Pippin, que são aqueles dois Hobbits outros hobbits, adolescentes. eles são sequestrados, né? Eles são Sim. levados e ali esses três veem que, primeiro, a missão, ele não tá conseguindo, a missão precisa ser desenrolada, então ele vai para um lugar de onde, beleza, a gente não está conseguindo, os dois foram sequestrados, o Frodo continua levando o anel para o lugar onde ele precisa levar, e a gente, paralelamente, eles cravaram uma outra guerra aqui para poder salvar as pessoas Uhum. desse, os amigos ali, vamos falar, né? Então, essa referência dos 6 pontos aqui, eu acho que vai ajudar muita gente a extrair o máximo. Deixa eu te perguntar. Se a gente fala sobre o cowboy, vamos passar o filho amado, porque o filho amado é uma fase muito prematura. E acho que nenhum ali, talvez o Merry e o Pippin seriam, Eu acho, é, que eu, estão bem jovens sim, e sim, eles estão ainda buscando aceitação. verdade. É, passando o filho amado, quem você acha que se encaixa na posição de cowboy? O cara que está lá pela aventura. O cowboy, o que tá pela aventura, Uhum.
Eu acho que é aquele, o anão, O Gimli. Gimli. Gimli é engraçado, Por né? que Ele que é você acha cômico. isso? Ah, porque de alguma forma você vê que ele não tem uma ideia do propósito ali. Ele tá indo ali, ele é um cara guerreiro, ele é um guerreiro, né? Uhum. E acho que ele gosta daquilo, né? Você vê nitidamente, assim, que ele tem uma hora dos orcs lá, ele, tipo, tá feliz com aquilo ali, É cara. muito bom, né? Muito bom. O cara, o Gimli, eu gosto muito, porque ele traz essa. É engraçado, porque ele traz uma jovialidade ao mesmo tempo que ele é muito profundo, Hum, né? E trazendo um aspecto de paternidade para esse negócio aqui, para esse personagem. Eu vejo os homens e eu vejo os pais, às vezes, perdendo jovialidade, perdendo a capacidade de diversão, perdendo a capacidade de se empolgar pela aventura em si. Assim, porque a gente fala muito a respeito de paternidade e às vezes fica uma coisa meio pesadona, sabe? uhum. Pesado, denso, caraca, ser pai. E, nossa, outro dia eu comecei a comentar um negócio lá em casa, na mesa de jantar, e meu filho falou: Caraca, já vai começar a dar aula, pai. Eu falei: Meu, eu tô muito chato. Eu preciso trazer mais leveza para esse negócio aqui. Então, a gente precisa lembrar que essas fases, elas se acumulam. Hum, Então, você só vai ser cowboy se você foi filho amado, entendeu? muito bom. Só que ao mesmo tempo que elas se acumulam, você não pode estacionar. Então, tem gente que estaciona no cowboy. Então, o cara é aventureiro, mas ele fez família, ele tá com filho, só que ele continua achando que a vida é uma aventura. Hum, Então, não. Então, ao mesmo tempo que elas são cumulativas, ou seja, você não perde o senso de aventura, em algum momento você vai ter que acessar ganhar. esses lugares, né? Exato. Você ganha o senso de propósito, Ah, você ganha o senso da beleza, muito bom. você ganha o senso de rei e no final você vai ganhar o senso de aconselhamento. É, e o Gimli, você vê que o cara ele tá na guerra, mas ele tá se divertindo, não é? É verdade. Ele fica disputando com o Legolas quem mata mais gente. Verdade. Ou seja, é um alívio cômico, mas que pra gente que é pai, é necessário, cara. Uhum. Você precisa mesmo. Esse negócio tá difícil? Senão fica muito sério, né? Muito. Tá difícil? Tá difícil. É complicado? É complicado. É uma missão enorme, papapá, sim. Mas você consegue se divertir no meio, entendeu? É legal porque eu acho que isso leva a dois caminhos que são perigosos. Uma é você ficar aí extremo fechado com a missão e perder a qualidade, o processo, e ao mesmo tempo você ser aquele cara que se cansa porque não se divertiu, e você vai para um extremo de um homem castrado, um homem que não faz mais nada porque não se divertiu no processo. Eu acho que é bem perigoso isso, na verdade, né? Ao longo do tempo a gente precisa levar essa reflexão Uhum. de entender que a gente precisa abraçar esse processo com um pouco mais de leveza, né? Sim, mantendo os amigos. A gente comentou num outro episódio a respeito de você manter amizades. Hum, É importante. É importante. O Gimli traz isso. Beleza. beleza. Quem que você acha que seria o guerreiro? O guerreiro é um cara que é idealista, ativista, ele tá ali pela causa, sabe? O guerreiro tem aquele rei, o filho do, não sei se é Boromir? o Rohan, que era que aparece ali no meio, Rohan. Acho que Rohan é o nome do reino, não é? é o nome do reino, né? Que tem São os Cavaleiros de Rohan. isso, tem dois reinos. Tem esse Rohan, o Rohan, e tem aquele outro que tem a árvore branca, sabe? O que tem a árvore branca é o que tem, acho que o Boromir, que é um guerreiro também, e que o pai quase queima ele. Caraca, tô lembrando dessa parte. Mas acho que tem algum outro. Pro guerreiro, dentro dos personagens principais, eu achei que o Frodo encaixava como guerreiro. Mesmo? Sim, sabe o quê? Hum, Cara, o Frodo é interessante, porque a única ou a principal característica dele é o caráter. Ele é escolhido para levar o anel, não, é verdade. não porque ele é forte, não Sim. porque ele é habilidoso, não porque ele é inteligente. O caráter dele
é o que capacita ele a levar o anel sem se corromper. Hum, Então ele leva o anel numa correntinha o tempo todo, ele não põe. Porque quando você põe o anel, você ficava invisível e chamava atenção, né? Aí o olho do Sauron olhava para o lugar onde estava. É, então ele levava o anel, mas ele fica até machucado, porque o anel ele exala muito poder, e o tempo todo ele vai sentindo a proximidade do anel, e o que evita com que ele se corrompa é o caráter dele. E a grande característica do guerreiro é, cara, ele tem um senso moral muito apurado. Então, falando sobre paternidade, falando sobre desenvolvimento do homem, existe um momento no desenvolvimento masculino que você entende o que é aventura, e aí bate aquele negócio do tipo, cara, mas qual a diferença que eu vou fazer no mundo, entendeu? O que que é a coisa certa a fazer? Eu estou aqui só pela diversão, ou será que existe um propósito para mim? Qual visão que eu vou seguir? De que forma que eu vou caminhar? E aí você começa a entrar numa fase de mais seriedade na sua vida. A história do Frodo, ele sai, ele até acha que ele está entrando numa aventura, e eu acho que ele atingiu cedo isso, né? e ao longo da história você vê que é um pouco prematuro, porque o Frodo ele sofre Verdade. com esse desenvolvimento tão repentino, e o melhor amigo dele, que é o Sam, acaba ajudando ele. Só que ele ajuda não carregando o anel, mas carregando o Frodo. É verdade. Então, assim, de fato, o caráter do Frodo é importante, e um amigo que o impulsiona para frente e faz com que ele tenha coragem e tudo mais, é o que faz a diferença, né? Muito, se você for ver, o papel do Sam é crucial até o final, né? Sim, não teria, não finalizaria se não fosse ele. Então, que também fala bastante do que a gente falou agora há pouco sobre quem são as pessoas que estão ao seu lado, quem são os seus amigos. Uhum. Eles compartilham do mesmo propósito, a mesma visão que você? Sim ou não? Eles têm os mesmos valores que você? Sim ou não? Ele sabe qual papel ele tem, porque naquele momento o papel do Sam não é levar o anel. O papel do Sam naquele momento é, cara, impulsionar o Frodo. E é engraçado, se a gente tá falando de uma fase de guerreiro, significa que guerreiro não anda sozinho, né? É isso aí. Bom. E quem é o amante? Cara, o amante, né, na listagem do John Eldridge, é o cara que ele consegue ver poesia, ele já consegue digerir e, e ver valor em beleza, em romance. E é engraçado, porque na vida do homem também, eu já comentei com você também. Cara, é engraçado como tem um momento que o homem entende que ele deve arrumar uma mulher e casar. Está muito mais relacionado ao momento que o homem entende isso do que encontrar a mulher certa. Porque às vezes a menina certa aparece no momento errado e o cara magoa ela. Porque o cara não está no momento certo ainda. Ele está sendo guerreiro, ele está sendo cowboy, alguma coisa assim, e ele não consegue entender a beleza de um relacionamento ou a verdadeira beleza de uma mulher. O cara está olhando para sexo, ele está olhando para beijo, ele está olhando para a parte física. Uhum. Mas tem um momento na vida do homem que ele fala, cara, algo muda. Ele fala, não, agora eu quero casar. Agora eu começo a admirar outras qualidades femininas. Quem eu acho que é o Legolas. Não tanto pela parte romântica dele, mas porque até o aspecto físico dele Uhum. remete muito mais à parte estética. Os elfos são poéticos. Então, esse amante, para mim, remete diretamente ao Legolas. É engraçado que todo o processo de batalha, todo mundo vai pra cima, espada e tal, e ele é no arco, né? Uhum. E a maneira como ele atira o arco, ele tem uma pose diferente, realmente, né? É engraçado, porque, ao mesmo tempo, isso acho que é um conflito do nosso tempo. Ao mesmo tempo que ele é muito físico, que ele é muito habilidoso e que ele é muito violento, Hum, ele ele tem um rosto mais feminino, ele tem o cabelo comprido, ele está sempre bem vestido. Existe a gente acha que ser masculino é ser o Gimli, o anão, machado, barba, tal. Eu até acho que a gente viveu um movimento
dentro da masculinidade que levou para esse lado. Então, estava muito para um lado muito andrógeno feminino, então veio o movimento para levar para o outro lado. O masculino, Andrógeno masculino, se quiser. o andrógeno, esse termo andrógeno pressupõe que as duas coisas ao mesmo tempo, você não consegue saber o que que é. Ah, é. Beleza, então a gente sentiu caraca, a gente Uhum, precisa puxar esse negócio de volta pro masculino. É o Gimli, que o cara é bruto, a barba é grande, usa um machado, ele mata todo mundo. uhum. O Legolas é mais o que você comentou agora há pouco a respeito do Ulisses. Ulisses, na Odisseia e na Ilíada, ele é um cara que, ao mesmo tempo que ele é violento, ele é sensível. Ao mesmo tempo que ele mata um monte de gente, ele faz poesia. Então, isso, a meu ver, o homem completo, ele, ele não precisa não ser sensível. Então, eu sou homem, sim. Eu sou masculino, sim. Mas eu me emociono com filme. Eu consigo interpretar uma poesia. Esse é o Amante, de acordo com a lista do John Eldredge. Caramba, E não é que ele é diferente, ele evolui para esse lugar. sim. Então, o adolescente que se torna, que é o cowboy, que se torna um guerreiro, a próxima fase dele não é não é direto governar. A próxima fase dele é, você consegue apreciar a beleza? Nossa, isso é muito louco, porque você começa a ter um prazer em desfrutar algumas coisas, né? Você começa a ter um prazer realmente de apreciar um bom livro, de apresentar, de apreciar coisas da vida que antes parece que a gente nem liga, né? Não tá nem aí. Você começa a olhar com uma certa beleza, realmente. Talvez, inclusive, essa fase ela seja necessária para o homem para que ele consiga apreciar as verdadeiras qualidades de uma mulher. Ó, Sabe, assim, eu, eu converso muito com os rapazes, converso com meu filho e falo, cara, o que você precisa buscar numa mulher não é só beleza física. Até porque beleza física é a primeira que acaba. O que você precisa buscar numa mulher são as qualidades intrínsecas dela, como lealdade, honestidade, fidelidade, inteligência, simpatia, bom humor. Isso é o que vai de fato levar o seu casamento mais longe. uhum, Agora, os caras, eles, talvez por não se desenvolverem, eles buscam o que é aparente e o que é menos relevante. Não é à toa que acaba o casamento tão rápido. verdade. Porque o superficial, que é a beleza, é o que enjoa primeiro, não é? Total. Sendo que as outras é o que de fato sustentam. É. Então, para mim, a gente usa aqui o Legolas como, né, como base de apoio para falar sobre o amante, mas essa fase masculina eu acho muito legal, porque o homem começa a conseguir apreciar as belezas menos óbvias da vida. E talvez isso o prepare para conseguir governar. Porque se você governa sem isso, falta a sensibilidade, sabe? Falta aquele olhar terno, falta a capacidade de olhar para o outro, entendeu? Faz sentido Pô, isso, não? faz muito sentido. Você vê muitos líderes que não passaram por essa fase e me parece que eles ficam autoritários e secos, sabe? Passa Me, por cima das pessoas. muito. Eu acho que me lembra também a fase de Davi, que ele era músico, né? Sim, Antes de ser levado a liderar, né? Teve algumas fases antes, mas é que eu acho que Davi atinge essa fase mais sensível antes do guerreiro, né? não. Ele, quando ele, eu acho que ele se desenvolve junto, mas quando ele cuida das ovelhas, É que ali ele ele já já tem o desempenha, né? senso e ele já é o guerreiro que ele mata Ah, é os, verdade. não é? Ele tem a, o urso e o leão, né? Que ele É. mata antes. Eu acho que o coitado do Davi, ele não teve a fase de cowboy dele, que ele acaba vivendo isso depois. Porque quando ele já está em território filisteu, que ele está lá naquela cidade chamada Ziklag, ele sai para fazer as aventuras dele. Então, assim, outro dia eu vi o Ronaldo Fenômeno falando sobre adolescência. Ele falou assim, o jogador de futebol, ele começa a ser profissional muito cedo. Uhum. Então, quando ele estabiliza com seus 20 tralalá, anos, ele fala assim, me faltou uma adolescência. E aí ele tem uma adolescência tardia. Nossa. E faz sentido. É. Porque se você não vive as suas fases na hora certa,
Em algum momento você vai ter que viver aquilo, entendeu? Uhum, Então, se você vê homens que têm uma vida sofrida, que não tem tempo, meu, o cara chega com 30 anos e fala assim, agora eu quero viver minha adolescência. Eu falei, cara, vive aí então, mas não vai casar, entendeu? uhum, Pega aí 2, 3 anos, vive a sua adolescência, ela vai passar rápido, e aí você fixa a sua cabeça e busca o que é relevante, porque senão não dá para você viver adolescente a vida inteira, né? verdade. Muito bom. E a quinta fase é a fase do rei. Deixa eu só falar um negócio a respeito do amante, é, que eu, também, eu nunca tinha pensado nisso, mas, cara, é, esse, quando teve esse movimento de levar a masculinidade muito pro lado ogro da coisa, é, eu acho que os homens eles perderam um pouco de sensibilidade. E a Hum, gente precisa retomar o negócio que é assim, ser sensível não é ser feminino. Ou hum, então ser sensível não é ser menos masculino. Existe um caminho de integração dessas duas coisas. O homem, ele, ainda mais quando você tem filha mulher, cara, você tem que entender que é necessário compreender, é necessário absorver o que é sensibilidade feminina. É necessário assistir um filme e captar as emoções daquele filme. Isso vai te capacitar e vai te instrumentalizar para você ser um líder melhor. nossa, Caso contrário, você vai passar por cima das pessoas, cara. é verdade. Bom, finalizando isso aí, o que que você perguntou? Quem que seria o rei? O O rei, que que você acha? ah, esse é meio óbvio, né? Aragorn, com É, certeza. por Sim, quê? Aragorn é top. Porque ele tem um senso muito apurado de justiça. Você vê que em todo momento ele já entra na guerra por conta de defender defender a terra, defender o patrimônio de uma ameaça, né? Então, a motivação dele de entrar na guerra já é diferente. Ele já está com uma visão de propósito de proteger a terra. Uhum. Não é nem proteger ali o palácio dele ou alguma coisa próxima a ele, é proteger a terra. Então você já vê um senso eu acho que o rei carrega um senso de justiça muito forte, né? Ele consegue entender, porque a gente fala de justiça, às vezes o que é justiça para mim é diferente para você, mas o rei ele precisa entender a justiça de uma outra vertente. É uma justiça realmente que seja, como fala, tem um 360 graus ali do todo Uhum. e não somente de uma parte individual, né? Então você vê o Aragorn fazendo isso de uma forma muito incrível. Mas você acha que o Aragorn, enquanto rei, que ele vai acumulando as outras. Vai. Você vê nitidamente todas essas partes nele, né? Ah, ele tem identidade muito bem firmada. A parte de cowboy dele, você vê, né, às vezes Ele se ele diverte desperta, também. né? É, ele se diverte na Você vê parada, né? que ele se solta. Guerreiro, ele é um guerreiro, não tem como, né? Você vê que por mais, o rei, ele carrega uma capacidade, às vezes, até de terceirizar as coisas. E Precisa, né? você não vê ele terceirizando, ele vai junto com os caras, né? Ele tem momentos que ele direciona, que ele traz, Sim. mas ele abraça a batalha junto, né? Cara, e como você faria um paralelo pro pai? Pro pai. É porque assim, é, o pai. Não, eu não vou falar. O que que você acha? Uhum. Como você encaixaria a paternidade no papel do rei? Caramba, eu destaquei umas coisas aqui muito sobre o Aragorn que eu acho que Ah, vai boa. ajudar. O primeiro é que eu falei desse senso de guardião. Ele não era um rebelde, ele não era um mercenário que estava lutando por um salário, por exemplo. Você vê que ele já entra, a cena que o Frodo e o Sam entram no lugar assim, ele tá ali naquele bar, meio perdido de alguma forma, mas ele sente, ele consegue fazer a leitura do que estava acontecendo e começa a salvar o Sam ali daquele ataque. Então isso já leva para um lugar que ele carregava um instinto de preservação Hum, e não um instinto de destruição. Que normalmente eu acho que o cowboy ele carrega um senso de destruição, né?
E aí eu acho que entra num lugar errado, né? Eu acho que é uma fase, como você falou, que precisa de um amadurecimento. Então você já vê o amadurecimento nisso. Que é tipo, nem sempre eu vou pra guerra. Às vezes eu vou fugir, às vezes eu vou preservar algumas coisas aqui. E eu vejo que isso tem um paralelo muito grande, senso família. Que a gente precisa carregar Proteção. essa questão da proteção, né? Que às vezes tem certas batalhas, tem certas coisas no nosso dia a dia que a gente precisa proteger de uma forma que não é ir para a guerra em si, é você proteger realmente, fazer um trabalho, fazer alguma coisa que as pessoas não estão vendo, Sim. né? Aí tem um ponto aqui que eu peguei que é bem legal, que é sobre estoicismo. Hum, Estoicismo fala sobre o controle das emoções, né? E é muito legal você ver isso no Aragorn. Você vê que ele tem um controle, ele é muito, tem um controle emocional apuradíssimo tá. em todos os momentos, nos altos e baixos que a trama vai se desenrolando. Tem uma parte que a gente ainda não comentou no primeiro, que o Gandalf, eles estão fugindo e vem um monstro lá, esqueci o nome do monstro, Aquele que é na ponte? o da ponte, que vem é um demônio, Um bichão, né? cheio de fogo lá, Uhum. e o Gandalf entra para batalhar com ele. Sim, E ali ele praticamente entrega a vida dele para salvar a Sociedade do Anel. Então sim, aqui já entra um ponto, a gente vai falar do Gandalf depois, já é um parênteses aqui. Mas ali Aragorn sofre com aquilo. Então, por mais que ele tá sofrendo, enquanto os amigos ali estão sofrendo, ele vai rápido e recalcula. Cara, a gente ainda tem uma missão. Por mais que tenha aqui, ele sofre com aquilo, mas ele já tá olhando pro propósito. E até tem, acho que um dos personagens acaba chamando a atenção dele. Calma, calma, deixa a gente chorar aqui, praticamente ele, mas a gente tem um propósito aqui, não que ele estava sendo insensível, mas ele precisava ser aquele, porque se todo mundo entrasse na fossa naquele momento, eles iam perder mão do propósito. Então você vê ele tendo esse controle de emoção, que até o comparativo dependendo do nível do estoicismo que o cara tem, ele pode ser um psicopata, porque sim, ele demonstra zero emoção, que eu acho que aqui entra o ponto paternidade não é aquele cara ultra que não controla as emoções, sim. que demonstra toda hora, é um cara fraco emocionalmente, ao mesmo tempo ele não é aquele cara ultra forte que acha que não demonstrar emoção nenhuma é o ideal de uma masculinidade, de uma paternidade, mas ele consegue acessar um lugar de controle de emoção, que ele consegue demonstrar emoção, estar sendo sensível ao que está acontecendo, mas não apático e nem psicopata louco que não sente nada, né? Peraí, antes de você comentar outro, eu achei incrível o que você falou, porque eu já tive algumas conversas com a Paula a respeito do papel do homem dentro da família, tendo a capacidade de isolar as suas emoções. Uhum, Então, é, existem momentos como esse que o pai precisa ser o cara que vai falar, gente, então tá tudo bem, a gente precisa seguir em frente. uhum, Sabe, eu não, quando o homem cai, quando o homem ele desaba em casa, a tendência dos outros membros da família é falar assim, tudo acabou. Porque os filhos, principalmente, mas a esposa também, vão olhar para o homem e falar assim, tá tudo bem ou tá tudo ruim? uhum, O homem, por mais que ele sinta e que ele possa estar abalado por alguma coisa que aconteceu, ele tem a obrigação de passar uma mensagem para sua família e falar assim: vai dar tudo certo, vamos em frente. A fé que o homem carrega, talvez seja um dos dons mais incríveis que um homem pode carregar, que é a fé, é utilizada nesses momentos de baixa, não para dar solução, mas para falar: vamos em frente sem ser insensível de arrastar a pessoa que está sofrendo, sabe? uhum. Pô, a gente vai segurar aqui, a gente vai dar um tempo para você se recuperar, mas a gente não vai morar nesse lugar de depressão. A gente tem que seguir em frente, né? Cara, muito legal. Muito bom. Concordo. Aqui eu peguei até uma frase nisso, que falava assim: ninguém diz que você não é permitido a ter sentimentos. Tem um momento para chorar, se necessário. Deixe de lado a falsa masculinidade. A força real se apoia em dominar as emoções e não fingir que elas não existem. Legal. De quem é essa frase? Sua? Cara, não. Sua? Onde você tirou? Foi de um. Pesquisando um pouquinho sobre essa parada
do filme. Eu peguei um estudo de um cara que era um britânico, é um canal de fora. E ele fez esse estudo, ele falou, cara, a gente precisa olhar para o Aragorn e extrair masculinidade do que ele ensina pra gente. Que da hora, E aí ele pega essa frase aí de um livro, que o cara leu e faz referência a essa frase. Eu não peguei que da hora. a Que é o referência. que a gente estava falando a respeito do rei acumular o amante. É, E tem algum momento que tem. que o Aragorn. Qual? Tem. Tem um momento aqui, o final. Eu vou falar agora sobre a humildade e coragem, que eu acho que a gente Ah, tá. consegue extrair. Que ele demonstra que não é a falta de medo. Porque você vê, em vários momentos, ele demonstra emoção, ele demonstra receio sobre a jornada. Mas é você encarar ele, né? Então você vê com a questão da coragem isso. Ele é bem corajoso em todo momento. Ir para, cara, eu vejo no segundo tem aquela batalha épica, que é a primeira que eles estão defendendo o reinado, né? O lugar lá, Qual como que é? chama? É aquele que tem o fosso? Que eles É, entram pelo. isso, eles fazem tudo uma estratégia ali. É, às vezes eu fico pensando, caraca, como que é a cabeça de um homem que tá ali? Porque ali você tem ataque de todo lado, cara. Você tá no meio de as pessoas batalhando e você tem que ter uma coragem pra ir pra cima. Cara, hoje eu vi um videozinho de uns caras tirando foto de urso. E Eu já aí. vi esses vídeos aí. Mas você viu um que o urso vem correndo na direção dos caras? O cara tá com uma câmera, não? É, os caras começam a Começa a gritar. gritar, daí o Aham. cara corre na direção do urso. Sim, E eu já notei que talvez isso seja o cowboy acumulado dentro do perturbado. rei. É, porque existe um pouco de loucura em governar. Porque em determinados momentos a sua fé e a sua coragem, elas vão passar o razoável. Hum, E tudo bem, sabe? Assim, não é toda hora que tem que acontecer, mas em alguns momentos, se você tem os princípios e valores corretos, aquela intrepidez, ela aparece, que é o Aragorn quando sai com os cavalos no meio dos orcs, sabe? E essa coragem e intrepidez, ela passa uma mensagem para os outros que é, cara, a gente também pode ser corajoso, a gente puta, também essa pode cena é muito vencer, massa. entendeu? Não é da hora isso? Nossa, muito massa. Então, mas cara, eu acho muito difícil você chegar nesse nível de maturidade masculina se você não tiver acumulado os outros, entendeu? Verdade. Vai tudo junto. Claro que tem um momento de você ser sóbrio, equilibrar suas contas, usar o Excel, mas tem momentos que vai falar assim, cara, agora vão com tudo, entendeu? Sim, vai pra cima. É. Aqui também a parte da humildade é legal, né? Aragorn tem uma paixão com uma moça que é dos elfos e ela carrega um colar da imortalidade. E aí ela ama tanto ele que quer dar para Aragorn esse colar para que ele seja imortal. E ali você vê que ele estava tão fechado com a visão, com o propósito daquilo que ele precisava cumprir, que ele nega essa entrega. Oi, cara, agora pensando, ela, ela vai fazer com que ele fique imortal ou ela que vai se tornar mortal? Eu acho que o colar tá com ela, porque eu percebo é que o colar com ele torna ele imortal e E ele ela é imortal naturalmente. e ela naturalmente vira mortal. Tanto que o pai até confronta ele num certo ponto, né? Tá. Um E ponto é que ele não aceita. ele não aceita pela visão. E caraca, quer mais poder do que você ser, né, Sim. imortal ali demonstra. E aí o último é a linguagem, aqui nesse processo aqui fala sobre, que cara, Aragorn falava várias línguas. Ele era, Hum, até acho que na cena final do filme ele tá cantando. hum, Então demonstra essa sensibilidade nele também, tá conectado com a poesia, com livros, demonstra esse lado dele um pouco mais, que é do amante, né? sim. E também, para mim, se você falou a respeito de falar várias línguas, me lembra a respeito da obrigação do pai de dar um exemplo de ser culto para os Isso é muito filhos, bom. que é aquilo que a gente fala a respeito do desenvolvimento de sabedoria intelectual. Uhum. É, o homem, como pai, ele precisa esticar a sua família para
para um pouco mais de inteligência, um pouco mais de cultura, sabe? sim. Talvez seja o próprio amante que traz isso para o homem. Fala assim, cara, vamos, vamos crescer um pouco na cabeça também, entendeu? Não é só ser corajoso, não é só ser charmoso, não é só ser aventureiro, é também ser inteligente, ser sábio, entendeu? Eu acho que esse é o nosso objetivo com Paternidade na Arte aqui, né? Total. É trazer essa, Despertar, né? esse aware aí de que a gente precisa estar Você viu que com Os Miseráveis várias pessoas comprar os compraram o livros. livro, né? Valeu, gente. Isso é muito bom. É, eu acho que é um homem mal acabado quando não busca Ué, a questão intelectual. eu acho que por muito tempo, antigamente, essa busca ela era entendida como sendo feminina, sabia? Mesmo? Né? Interessante. Nada mais longe da verdade. Aí a gente volta aqui então pro último, que é o sábio, Ah, o sábio só pode ser um, né? é o Gandalf. É o Gandalf. O sábio, nessa lista que o John Eldridge faz, ele é o cara que passou por todas as fases Aham. e, no final da carreira dele, o grande objetivo dele é aconselhar. Então, até no livro, quando ele fala a respeito do sábio, ele fala: a tristeza do sábio é não dar conselhos. Que me lembra, inclusive, tem uma passagem bíblica quando quando Salomão morre, o reino vai para as mãos do filho dele chamado Roboão. Aí, Salomão, com todas as obras que ele tinha feito e tal, o povo está insatisfeito com o volume de trabalho que eles tinham. Então, assim que Roboão assume, o povo vem para Roboão e fala: olha, tem como dar uma suavizada? Aí, Roboão primeiro chama os amigos da mesma idade. E os amigos da mesma idade falam: cara, agora você é o rei. Desce o pau nessa galera aí. Não tem nada que aliviar. É. Fala, como é que é? Ele fala o seguinte: fala que a grossura do seu dedinho vai ser mais pesado do que o tronco do seu pai. Então, assim, ó, a aposta deles é: vai mais pesado. Aí Roboão vai pedir conselho para os mais velhos. E os mais velhos falam: não, você está entrando, vai devagar, porque você ainda precisa conquistar o coração dessas pessoas. Que ele faz? Segue o conselho dos mais jovens. E o reino é dividido. Então, até Roboão, o reino de Israel é um só. Depois de Roboão, ele se transforma em dois reinos, que tem Israel e Judá. Judá sendo o reino do sul, Israel sendo o reino do norte. Nossa. E tem uma outra história muito boa também, que é quando Absalão ele, ele lidera uma revolta e Davi foge, está ligado nessa história? Absalão, filho de Davi. Ele se revolta, ele Uhum. gera uma revolução e Sim. Davi é obrigado a fugir. Uhum. Beleza. Só que Davi, quando ele foge, ele fala para um dos sacerdotes que o acompanha para voltar e ficar lá como conselheiro de Absalão. Aí Absalão tem o líder do conselho dele, eu não sei se eu não vou falar o nome para não errar. O líder do conselho que traiu Davi fala assim para Absalão: Absalão, persegue Davi agora, porque ele está fraco, agora é a hora de você perseguir e acabar com ele. Aí aquele outro sacerdote que é fiel a Davi e volta para aconselhar Absalão como como é que fala aquele, como tipo um espião, como é que fala aquele cara que entra e fica no meio do, tem um termo, esqueci. Ele chega para Absalão e fala assim: não, Absalão, Davi é um cara muito forte, ele é um leão. Agora não é hora de você ir atrás dele. Primeiro você se fortalece, que ele vai se enfraquecer. Ou seja, ele dá um conselho contrário ao sábio que traiu Davi e que já estava com Absalão. Absalão decide seguir o conselho daquele que está junto com Davi. O outro sábio que teve o conselho não seguido, sabe o que ele faz? Hum. Ele se mata. O que me lembra? Por que eu fiz essa conexão? Porque quando você chega nessa fase de sábio, você já não quer mais governar.
você já não quer mais a autoridade de determinar, faça isso ou faça aquilo. Você quer a honra de dar o seu conselho, de ver o seu conselho sendo seguido. Nossa. A morte para os mais velhos, quando você chega naquela idade de ser avô, a morte para esses caras não é não dar ordem, é não ser consultado. Então a melhor coisa que você faz, por exemplo, com o seu avô, o que eu faço com o meu sogro é: o que que você acha a respeito disso? Uhum. Qual que é a sua opinião a respeito dessa ou dessa situação? Você já passou por isso na sua vida. Como você me aconselha? Muito bom. Entendeu? E o Gandalf, aqui no Rei no Rei no Senhor dos Anéis, ele exerce exatamente esse papel, porque ele não é o líder da galera ali, Não. mas ele é a fonte de direcionamento, a fonte de aconselhamento, e é ele que inclusive traz o Aragorn e fala assim, cara, agora é tua cara, você é o cara que vai reinar, né? Ah, o papel dele é muito legal que você consegue ver em todos os papéis um encaixe que faz com que o propósito avance. Que eu Uhum. acho que é o mais legal. Não é o individual avance, é o propósito avance, né? Muito bom. Cara, talvez a gente nunca tenha pensado, mas talvez a Sociedade do Anel junta é o que espelha uma paternidade completa. Nossa, que forte. Todos eles juntos, entendeu? Uhum. Nenhum sozinho conseguiria ter cumprido o papel inteiro. É, Então, o homem completo, ele consegue levar essa jornada do herói de destruir o mal, sabe? é, Que para mim é o papel da família, entendeu? total. Esse é a gente vai vencer com uma família estruturada, entendeu? Muito louco. Até mesmo tava pensando, até mesmo o Merry e o Pippin que somem e vão passar um tempo depois, eles estão com aquela família das árvores lá, lembra? Com os árvores, né? E aí depois eles vão e salvam a guerra na chegada deles. Eles amadurecem, cara. Ali eu tive essa comparativo com algo sobrenatural, assim. E você falar, caraca, eles não tinham força física em nada para chegar e salvar uma guerra, mas através de algo, de uma conexão sobrenatural ali, eles vão lá e entram e salvam o rei ali que estava Foi apanhando na animal, guerra. né? Muito legal, Animal cara. aquela fase. Cara, e também, só pra gente não deixar de mencionar, tem mais dois personagens que é o Gollum O Gollum. e o Sauron. O Gollum é interessante porque ele é um, ele é a imagem do homem que cedeu ao prazer, cedeu ao vício, né? Ele é consumido e acaba morrendo nisso, né? Uhum, Porque ele não consegue lidar com a própria necessidade do poder que o anel carrega, né? verdade. Ele não tem nenhum senso de propósito, ele não tem nenhum senso de objetivo. O ponto dele é: eu quero sentir aquele poder, né? Total. É um personagem bem escuro, assim, né? Bem Bem horrível. de trevas. Beleza, então aqui voltando pro desenrolar da história, a gente tem ali a gente falou bastante sobre a Sociedade do Anel, que eu acho que foi meu preferido. Qual foi o teu? Ah, o Retorno do Rei. Retorno do Rei? É porque aquela cena final é muito legal, É cara. verdade. Ah, todos, né, cara? Eles falaram que todos os três foram filmados juntos, Ah, é? e eles foram quebrando Caraca, os filmes depois, mas foi filmado tudo de uma não vez. sabia. Tanto que você não tem muita diferença na aparência É verdade. Foi das na Nova personagens. Zelândia, não foi? Ah, o lugar eu não vi. Foi, acho que Nova Zelândia que eles filmaram. E aí eles passam por. O foco todo era então Frodo levando esse anel para esse lugar e batalha se desenvolvendo, né? Tudo isso contribuindo para essa batalha épica entre destruir o anel ou o anel ser levado pelo mal Uhum. e a terra ser tomada. Então, no segundo que começa a aparecer essas criaturas como o Gollum, aparece também o rei de Rohan, que tem essa batalha épica. Eles ganham essa batalha, que é o rei sendo amassado pelos orcs. Então, todo mundo se junta, ganha essa batalha e eles vão avançando. O final das duas torres, ainda assim, o Frodo ainda não conseguiu destruir o anel. Então, Uhum. começa a acontecer muita coisa. Ele se perde para chegar nesse lugar. É tipo um pântano, assim, né? Um lugar bem feio e ele acaba se atrasando ali. O próprio Gollum tenta, levar eles por um caminho mais difícil ali para que ele venha
sofrer, Sim, sim, ele trai, né? ele trai, a visão dele, eu quero um anel, porque a todo momento você vê que o Gollum ele tá entre quem ele é e ao mesmo tempo aquela voz do poder na mente dele e ele fica até conversando com ele mesmo para bolar alguma coisa Uhum. para pegar o Frodo e o Sam. Tanto essa batalha, quem ajuda muito o Frodo é o próprio Sam, que o Sam fica ultra desconfiado do Gollum, isso aqui tá errado, isso Sim. aqui vai dar ruim, então eu preciso proteger o. Tem um momento no filme que o Gollum consegue até criar uma situação que o Frodo e o Sam se distanciam, Ah, ele gera uma cisânia entre eles, né? verdade. Aí ele é levado por esse caminho mais difícil, quase que ele morre, né? O Frodo quase morre por essa É a situação. cena da aranha, não é? A cena da aranha, Tá, que ele legal. é todo capado lá Enrolado. pelo. E ali depois, do nada, quando o Sam tá descendo, porque ele acaba acreditando naquela mentira que ele cria ali pra separar. E aí ele teve um insight assim, ele fala, não, isso aqui tá errado. O Gollum vai matar o Frodo. E ele volta, quando chega, ele consegue salvar o Sam dessa situação, né? Tem um aspecto legal aí que é de você ter amigos que possam abrir os seus olhos quando você tiver cego para alguma coisa, né? Cara, isso é Verdade. bem importante. E, As na- minhas amizades são bem importantes. e ainda é aquele cara que mesmo parece que já tem desistido, ele ainda volta por você, né? Isso também é bem É, forte. a grande vantagem, o grande diferencial do Sam são os princípios dele, né, cara? A honestidade dele. É forte. É bem íntegro, né? É, a integridade é muito legal. É, aí desenrola. Então a gente vai pro Retorno do Rei, que é a batalha épica final, quando eles chegam lá diante Mordor. de Mordor. Tem uma batalha final que todos se juntam novamente, Uhum. né? E tem essa vitória ali do mal depois de muita coisa que acontece. E o Aragorn, no final, se torna. Eles destroem o anel. No momento que o anel é destruído, o Gollum pula. Tipo assim, o Frodo joga o anel ali naquele lugar que é Tipo de lava, né? tipo de É lava. um vulcão. E o Gollum tá tão aficionado no poder que ele mergulha atrás do anel. Então ele acaba se matando por conta do poder. Ele é uma Caraca. referência bem interessante. E depois eles saem dessa cena, vão para um lugar onde está todo mundo é, mensurando a batalha, né? Porque eles conseguem trazer a paz para a Uhum. Terra. E Aragorn ele vira realmente o rei, né? Hum, Nessa parte, até a parte que aparece ele cantando no final. entendi. E Eu gosto daquela cena que todos os orcs estão em volta deles. Então, existe é como se tivesse uma batalha natural e uma batalha espiritual. uhum, Então, no natural, eles estão cercados. verdade. Quando no espiritual o que está acontecendo é que o Frodo, sozinho, está batalhando até com a necessidade dele e o Sam ajuda, até que eles conseguem destruir o anel. Nossa, Quando destrói o anel, desaba tudo, né? E todos os orcs são destruídos, o Sauron também, e uhum, eles se salvam. Ou seja, no final, tem uma conjuminação de esforços no natural e no espiritual, né? sim. Doideira isso, né? Os personagens são forçados em heróis do começo ao fim, né? É, maravilha. Quer falar mais alguma coisa? Não, é isso, eu acho que Bom, muito bom, cara. Adorei. Eu não sabia para onde ia isso aqui, se a gente ia foi conseguir bom. desenvolver essa conversa. Foi muito legal. A gente falou sobre O Senhor dos Anéis. A gente conseguiu passar por todos os personagens e trazer os aspectos psicológicos de cada um, contar a história e fazer um paralelo muito grande com paternidade. Eu gostei bastante. Gostei também, muito. Legal. Bom, pessoal, obrigado. A gente se vê no próximo. Obrigado, gente. Valeu.